Olá, sejam bem-vindos ao Flau Podcast. Clarissa Cavalcante, seja bem-vinda. Obrigado. E estou bem feliz com esse projeto do Flau, né? Que eu acho que vai ser bem bacana para vocês. E como eu falei, é uma pessoa bem especial, trabalha na área de comunicação. Vamos conhecer um pouco da carreira da Clarissa Cavalcante. Clarissa, como é que você chegou, né, a este posto de assessora de comunicação? Me fala aí, como é que foi a sua preparação, universidade, experiências profissionais que você teve? Conta aí pra gente. Então, eu sou formada em Relações Públicas, na primeira turma do CIESA. Na realidade, eu nem sabia o que era Relações Públicas, eu sempre soube ali o que era publicidade e o que era jornalismo. Mas eu não queria nem jornalismo. Publicidade sempre foi um pouquinho a minha paixão, mas na época ainda não tinha um curso aqui em Manaus. E aí eu fui fazendo algumas pesquisas, eu me identifiquei mais com relações públicas. E eu gosto bastante do curso, gosto bastante da área. Aí eu me formei em 2011 e quando eu fui fazer o TCC, eu fiz em relações públicas na era digital, mas eu sempre estagiei. Meu primeiro estágio foi, inclusive, na área de educação, que foi no CETAM. Inclusive, eu participei de todos os congressos do Intercom e eu ganhei, acho que, uns 2 prêmios na época, como acadêmica. É interessante, mas é uma coisa que eu sempre falo. Na entrevista de emprego, eles não vão perguntar de ti. Quantos artigos você escreveu? Quantas premiações que você ganhou premiações. Eles vão perguntar a questão mesmo de experiência. Qual o tipo de experiência que você tem? Verdade. Então, para você que vai receber meu currículo da próxima vez, não me pergunte quantos artigos científicos eu escrevi. Mas pergunte, vale a pena. Eu escrevi bastante, eu acho. Não, é importante. É importante para quem quer mais nessa área acadêmica, né? Tá, a gente está brincando porque o Flau é isso. É sério, mas é divertidamente sério. São Paulo é uma cidade privilegiada, que tudo acontece lá. Então, se a gente quer saber de tendência, de tudo isso, é em São Paulo, infelizmente. Aqui em Manaus demora muito, Norte e Nordeste demora muito para chegar. Então, eu fui para lá para estudar, para entender melhor como é que estava o mercado, para fazer um network. Isso, na minha vida, na minha carreira, eu sempre preservei muito meu network. Aí depois, quando eu voltei para Manaus, aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência de publicidade. Dentro da agência, eu realizei um dos meus maiores sonhos, que era criar uma campanha para o Festival Folclórico de Parintins. Porque quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pelo festival. E aí, juntou o útil e o agradável. Aí, na época, era a Brahma. A Brahma era o nosso cliente e a gente conseguiu, por conta da nossa campanha, que a gente trabalhou muito com vídeo, com a latinha. Nós ganhamos premiações internacionais. Sério? Então, aquela personalização da latinha... Foi a foi a nossa criação. Nossa, que legal. Olha. Até o Media Kit que a gente deu para os jornalistas, blogueiros, influenciadores. Era uma caixa, era um bombódromo. Você abria a caixa, era um bombódromo e dava as latinhas. Então, aquela latinha ali foi um momento assim mágico para todo mundo. O que a gente vai fazer nessa lata? Coloca uma estrela, coloca um coração. Isso foi bem interessante. E isso ficou? Ficou marcado até hoje, né? A Brahma, o sabor do festival, até hoje... As pessoas pegou muito mais naquela época. Interessante. Estamos agora em 2016. 2016. Eu estou percebendo que tu tem uma carreira muito dinâmica e muito próxima das universidades, né? Aí foi quando eu descobri que o meu segmento sempre foi a educação, né? Clarissa, a gente está em 2016, falta alguns anos para a gente chegar aqui onde a gente está. Tua carreira é uma carreira extensa, mas é uma carreira de sucesso, porque... Sabe, marcou vários anos e várias épocas naquilo que você passou, né? Em várias faculdades. Vamos avançar. Aí veio 2017, eu trabalhei em uma outra agência também, aí veio 2018. 2018 foi um ano que eu dei um black assim, na minha carreira e passei mais 6 meses lá em São Paulo. Aí eu praticamente morei lá. Aí quando eu voltei... Trabalhei rapidamente numa campanha política de um político, que ele era deputado estadual, queria ser federal. Trabalhei na época da campanha mesmo dele, ele ganhou, inclusive. Olha, que legal. E aí veio outubro de 2018, que foi quando uma amiga minha, ela era social media como voluntária aqui da Fometro.
e ela tinha me mandado o currículo dela para eu mandar o currículo dela para esse deputado, que ela ia ser minha estagiária. Aí, quando eu fui ler, aí ela tinha lá, voluntária de social media da Fometro. E eu sempre fui muito crítica da Fometro, porque a gente faz o benchmark das instituições, né? Então, eu sempre fiz... Você criticava a Fometro. Eu sempre criticava bastante a Fometro no meu benchmark. E quem nunca? E, caramba. Não, mas eu criticava mais ali, porque a gente tinha que fazer o nosso benchmark por exemplo, quando eu era no Marta Falcão, eu tinha que fazer o que as outras faculdades estão fazendo. A gente fala crítica, mas crítica profissional. Crítica profissional. Não é aquela crítica, não conheço a instituição, vou falar mal dela. Era crítica profissional porque que ela não tinha presença digital, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, já na Uninorte, ela já era a Fometro já era muito grande. Então, a Fometro ela já estava ali. Pelo tamanho dela, ela já tinha que ter uma presença digital. Entendi. Então, a nossa crítica era por que a Fometro não investia na parte do digital. A gente não conseguia entender, entendeu? Só que ela na forma que ela já estava muito grande, só aquele prédio aqui da Constantino, a gente já sentia um medo. Na época que eu era da Uninorte, a gente já tinha um medo da Fometro. É quase o prédio da Unidade 5, né? É quase um marco... um marco referencial. É um marco referencial de como que ela cresceu. Que a gente dormiu e a Fometro cresceu. Então, lá na Uninorte, nós tínhamos esse temor com a Fometro. Por exemplo, quando a Estácio veio para Manaus... A inteligência de mercado era realmente uma inteligência de mercado, o comercial era um comercial muito atrevido, então eles falavam assim, a gente não tem medo da Estácio, a gente tem medo da Fometro. Sério? Isso lá em 2014 eles falavam isso. Em 2015, quando a gente tinha as nossas reuniões, eles falavam isso, a gente não tem medo da Estácio, a gente tem medo da Fometro. Então isso ficou muito marcado para mim. Eu ficava, nossa, a Newton Lee está presença digital e por que a Fometro não está? Então, eu não conseguia entender. Aí, teve uma vez que eu entrei na Fometro com um amigo meu que ele fazia design e eu falei para ele, um dia eu vou trabalhar na Fometro porque eu vou organizar esse digital deles. E o meu objetivo era esse. Aí, quando eu entrei aqui, que foi em outubro de 2018, realmente não tinha. Aí foi quando eu descobri que tinha uma agência, mas a agência era mais focada no off, só tinha 3 pessoas na época, então realmente não tinha um setor de marketing. E aí foi uma oportunidade que eu vi, e quando eu cheguei, algo que eu sempre gosto de falar, o meu salário na época era um salário muito bom, e quando eu vim para a Fometro, o meu salário era um salário totalmente inferior, mas eu acreditei na Fometro. E por conta do meu trabalho, graças a Deus, hoje eu vejo que há 3 anos atrás a gente conseguiu trazer bastante resultado. Hoje o marketing está completo. Hoje tem assessoria de imprensa. Você conseguiu aquilo que você estava objetivando como profissional? Naquela época, sim. Tornar a Fometro presença digital. Como a gente chegou, inclusive nós ultrapassamos a maior. Hoje nós somos a maior. Nossa, só para te ter uma ideia, em 2020, quando a gente chegou em 35 mil seguidores orgânicos, nós ultrapassamos a maior, nós fizemos um post. Quando a gente fala de orgânico, por exemplo, para aqueles vegetarianos lá, a gente está falando de quê? De seguidores orgânicos? Seguidores reais. Seguidores que realmente gostaram do teu conteúdo, que são teus ouvintes, que você, de alguma forma, influencia. Porque quando a gente paga, a gente está pagando pessoas falsas. Então, hoje em dia... E o próprio Instagram, ele trabalha nessa questão do algoritmo. Clarice, a gente já chegou na Fometro, onde você estava. E agora a gente já conhece a carreira da brilhante da Clarissa chegando aqui na Fometro. Ela focou no objetivo. Eu vejo assim, ela viu a Fometro como uma oportunidade de crescimento profissional porque tinha uma necessidade. E ela tinha uma meta também, um foco, que era a área digital. Alcançou esse objetivo e tornou a empresa, em número de seguidores na rede social, melhor que a concorrente. Beleza. E quais são as curiosidades que você encontra hoje na Fometro que pode dizer para a gente?
Olha, hoje eu vejo, eu acho que todo profissional ele tem que ter uma visão e propósito. Então, eu tenho meu propósito dentro da FAMetro, né? Eu acho que naquela minha fase de mudar, eu fiquei 2 anos nessa empresa, vou sair, vou para outra. Essa minha fase já passou. Já? Eu já Aquietou. eu já tive a experiência que eu queria, já passei por onde eu queria, já tive as premiações, os reconhecimentos que eu queria. Agora, atualmente, eu estou mais focada no que eu quero. É uma coisa que eu sempre digo: existem pessoas que são empreendedoras e existem pessoas que são intraempreendedores. O que seria o intraempreendedor? É quando você trabalha na empresa e empreende dentro da empresa e você consegue, com o seu projeto, com alguma ideia sua, executar e crescer. Então, atualmente, eu estou mais focada nisso. Quando eu cheguei, não existia assessoria de imprensa. Aí, quem implementou fui eu. Na realidade, 2019 foi um ano muito legal pra gente, porque teve várias inaugurações. Então, quem que vai? Vai a menina do marketing. O pessoal nem sabia meu nome. Era a menina do marketing. Aí eu ia. E aí, aos pouquinhos, eles foram me conhecendo, aos pouquinhos eles foram reconhecendo nosso trabalho, tudo isso. Mas eu duvido que se tu tivesse o nome de Darone, iam conhecer teu nome. Né? Aonde foi assim, onde que eu digo que foi o meu gol de placa mesmo, foi quando eles compraram a Santa Casa. E eles nunca tinham organizado uma coletiva de imprensa, nem quando a faculdade tinha virado centro universitário. Isso é importante, né? De uma faculdade virou centro universitário, é importante uma coletiva de imprensa. E aí teve focos e tal. Aí cheguei com o doutor, nunca tinha falado um oi pro doutor. Aí eu cheguei, ele falou assim: eu queria que tu marcasse uma entrevista lá no Tiradentes. A ideia surgiu assim do nada. Eu falei assim: não, vamos fazer uma coletiva de imprensa. Vamos trazer a imprensa para cá. Aí ele me olhou, ele: tu consegue? Aí eu: consigo. Aí ele: marcado, então, segunda-feira. Isso foi lá na unidade 5 no SECAD, que a gente tirou uma foto, todo mundo. Aí eu voltando para minha unidade. Aí eu, pelo pensamento, e agora? Porque eu nunca nem fiz coletiva de imprensa. Mas aí, quem tem amigos tem tudo, né? Tem muito, como eu falei, tenho bastante contatos, tenho bastante amigos. Uma das minhas melhores amigas trabalha na parte da assessoria de comunicação do governo. Uma amiga me ajuda. Que são experts nessa área. Aí ela me ajudou, coletiva. Tirou dúvida, eu fiz o texto, ela revisou para mim, ela vai. Eu mandei para todos os repórteres e todo mundo dando ok. Só para te ter uma ideia, como nós tivemos o ENAD num final de semana antes, ainda tinha lanche. Aí eu falei com a professora Leonardo, separa um de lanches e tal. Lanche. Porque aí eu falei: pô, esses jornalistas nunca têm nada. Então, bora agradar eles dando água, dando lanche. Então, nós fizemos um diferencial lá. Cada um pegou e foi maravilhoso, porque repercutiu. Foi praticamente 3 meses falando sobre a Santa Casa. A gente tinha vindo de uma crise, inclusive, porque criaram aquele FAMetro, né? Aí a FAMetro quis processar. Aí foi. Mas foi, graças a Deus, hoje eles já conseguem entender o que é brand. Aí hoje já é um passo muito, muito bacana que a gente faz, questão de fortalecimento de marca. Então foi aí que a assessoria acendeu, que eles disseram: interessante isso. Entendi. E Clarissa, assim, é um tema um pouco sensível mexer com a marca, né, de uma empresa bem consolidada no mercado, mas se a gente olhar ao redor da FAMetro, a FAMetro não movimenta só alunos, a educação, mas ela mexe com o comércio local. E talvez a sacada daquele empreendedor talvez tenha mexido um pouquinho assim, no pensamento de quem não entende sobre marca. Como foi que você resolveu esse assunto? Pois aí foi realmente explicando para eles. Quando a marca ela é boa, ela está na boca do povo. Isso. Tanto pro lado ruim, tanto pro lado positivo. E naquele momento, era para a gente aplaudir. Então, hoje eles já conseguem entender. Né? Então, por exemplo, a gente até tirou o processo, porque a gente foi conhecer. Nossa, é um par de idoso, é uma senhora e um senhor. Eu fui lá. Então, hoje em dia está
tudo bem. Olha que legal. Nós tínhamos até a gente ia até fazer um projeto com eles, que ia ter a gente ia oferecer algum atendimento do pessoal dos cursos, né, do marketing, administração. Só que veio a pandemia e não deu. Mas graças a Deus hoje já está melhor, porque é uma coisa que eu sempre falo, se o público já cria um meme positivo para sua marca, isso já é uma propaganda que o McDonald's queria. Que olha que o McDonald's investe bilhões. Ei, falando em meme, a Fametro é campeã em meme, né? Também. Essas aquisições, né? Sabia? Até eu cheguei uma vez a fazer um meme da Fametro numa rede social aí, que era que ela queria comprar tudo. Então, eu coloquei uma plaquinha bem lá na frente de casa. Vende-se, Fametro. Isso virou a marca dela, né? Isso é algo... É mesmo uma piada. Mas a gente sabe que... Engraçada, mas que engaja, isso, né? Por exatamente. exemplo, aquele estacionamento lá do centro, Garajão, tava leilão. Aí todo mundo, Fametro. Compre, por favor. SBT, parece que o Silvio Santos declarou que vai vender, aí a Fametro, lacraria da Fametro. Já imaginou? No Vasco da Gama. Vasco. E o nosso presidente é vascaíno. Se o doutor comprar o Vasco, metade de Manaus vai frequentar a Fametro, porque é a Universidade do Vasco, mas não é de segunda divisão, tá? Vai vir para a primeira. Mas o Vasco ele já foi um grande... Ele na realidade, o Vasco ele é injustiçado, né? Isso, o Vasco é grande, injustiçado. Eu sou vascaína também. Olha aí, parabéns. Gente, beleza. Estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente falou sobre a carreira da Clarissa Cavalcante, ela que estudou para Relações Públicas e chegou à assessoria de comunicação da Fametro. Contou que teve alguns reveses na vida, mas quando ela tinha esses reveses, sabe para onde ela ia? Para São Paulo, disse que passar um feriado lá de 6 meses, um ano, de vez em quando. Bom, quisera eu, né? Mas, Clarissa, para a gente finalizar, vamos falar sobre os projetos? A gente está com alguns projetos aí dentro da Fametro, né? E eu acredito que esse ano vai sair, já é uma ideia nossa desde 2019. Só que nunca dava, porque a gente nunca tinha tempo, a gente nunca tinha foco. Mas um dos projetos que eu mais gosto da Fametro, a gente criou muita coisa. Nós criamos a Maria, que é atendimento virtual, que é um projeto na época que eu era do marketing, eu que criei, eu que fiz o persona dela. Mas o meu xodó é a Fametro Fest Live. Fametro Fest Live, que já foi para a 3ª edição, esse ano vai para a 4ª, se Deus quiser. Edição. Que o objetivo dela é valorizar a cultura parintinense, né? Que a Festa do Boi, a gente traz caprichoso, garantido. É uma loucura nesse auditório, a galera adora. Darone que diga. Então ele vai ser meu primeiro ano de Fest Live. Esse é meu xodózinho. Mas esse ano a gente tem um Fametro 20 anos, que é em setembro, que a Fametro vai... Tem um projeto novo que está vindo, que é o projeto Café com a Reitora, que é um projeto que a gente está tentando desde 2020, mas com a pandemia a gente teve que dar uma segurada. O Café com a Reitora tem um objetivo de colocar ela como protagonista e humanizar a Fametro, das pessoas. Quem é a doutora Maria do Carmo, né? Porque muita gente olha a doutora como Maria do Carmo inacessível, mas não. Ela é uma senhora totalmente acessível, simpática, inteligente, super simpática. Então, o nosso objetivo realmente é dela um dia conversar com nossos colaboradores, engajá-los, porque qualquer empresa do mundo pode ter os melhores equipamentos, mas quem vai colocar em prática é o equipamento chamado ser humano. Então, a gente precisa ter esse engajamento por cada ser humano. Então, eu sempre penso muito nessa questão da humanização. Então, um dos nossos projetos... Esse ano só tem esses 3 projetos, assim, nada grande. Nada grande, é gigante, gente, é gigante. Porque aqui não é nada pequeno, tá bom? A Fametro não é pequena. Tudo que ela fala assim, não é nada grande, é gigante. Olha só, aproveitando a deixa, a doutora Maria do Carmo já é a nossa convidada do FLAU, ela aceitou esse convite. Sim. Vamos colocar ela na agenda, o ambiente aqui já está preparado. Doutora, se você estiver assistindo esse podcast ou no YouTube ou pelo Spotify, saiba que a gente tem um lugar reservado aqui para a senhora, tá bom? Vamos perguntar de tudo. Tá bom? Sabe uma curiosidade?
será que ela compraria a rua Beira Rio, lá do Coroado, onde eu moro? Na realidade, não é nem ela. Tu tem que tentar marcar ele. Ele que é o cara. Ah, ele é o cara? Ela é, mas ele que tem esses sonhos legal, assim, de comprar legal. tudo. E ele canta também. E canta? Ele Cantou? ele tem um canal no YouTube, se eu não me engano, é o Wellington Lins. Aí ele tem o podcast dele, ele tem CD. Tem? Ixi. Nosso convidado depois da doutora, primeiras damas. Tá bom? Olha só, Clarissa, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Flau Podcast, que está nascendo. E, assim, como assessoria de comunicação, eu já agradeço, porque o Flau Podcast, ele tem um apoio da instituição, Legal. FAMetro, por meio da coordenação de jornalismo e coordenação de pesquisa e extensão. E a gente pretende crescer com esse projeto aqui dentro da instituição. Tem um projeto também nosso, que foi desenvolvido comigo, que é o Embaixadores da Marca, que é com os itens do boi. É? Aí poderia fazer um dia. Já temos 3 pautas. Curiosidade de como que nasceu Cunhaporanga, assim, a rainha do folclore. Como é o nome, só para me anotar aqui? Hã? Como é o nome? Embaixadores da Marca. Embaixadores da Marca. Nenhum patrocínio a gente não? Será? Olha lá, nossa equipe técnica aqui já está querendo meter a mão no bolso. Bora lá. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, suas considerações. Agradecer, eu acho que é isso mesmo, utilizar o nosso espaço para ter mais informações, curiosidade, é isso que a gente precisa, de conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Pessoal, assina aí o nosso podcast no Spotify, na Deezer, no Google Podcast e também no Instagram, @flau.podcast. Nos vemos no próximo programa. Tchau!